eu e você precisamos, talvez primeiro ser curados e restaurados pela gratidão, para que depois possamos curar e restaurar. Existem pessoas que estão em Lodebar e que precisam ser resgatadas. Davi não disse, que pena que esse menino está lá. Davi disse assim, traz ele para perto. Que hoje eu e você possamos não olhar para as pessoas que precisam da nossa gratidão, da nossa honra, da bênção. Que a gente não olhe, que a gente traga para perto. Leve cura, transforme, coloque a nossa mesa, sempre. Porque um dia a mesma coisa aconteceu na nossa vida. Mensagem de hoje, vamos falar sobre gratidão, como a gratidão transforma realidades. Thalita pregou há alguns domingos, bem lá atrás, uma mensagem que falava sobre gratidão, né? Com, claro, um contexto diferente, com uma história diferente. E falar de gratidão sempre é algo maravilhoso. É ou não é, gente? Eu sei que está chegando o fim do ano e quando chega o fim do ano, a gente fica pensando assim, eita, eu vou ter que avançar, vou planejar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, outro, e não está errado não. Mas quando a gente chega no fim do ano também, eu acredito que esse tempo é um tempo que se torna um termômetro de gratidão na nossa vida. Porque quando vai chegando o fim do ano, é quando a gente tem que parar para pensar e analisar, o que Deus fez na minha vida? Eu não sei se você, né, é como outros. Eu creio que não existe ninguém aqui, mas tem muita gente que só olha para a parte negativa do que aconteceu no ano. E aí isso se torna ingratidão. E essa ingratidão vai matando a pessoa por dentro e você deixa de enxergar todas as bênçãos, o favor, a graça que Deus trouxe sobre você. Como é bom quando a gente enxerga aquilo que nós já temos e esperamos com expectativa aquilo que Deus vai continuar fazendo na nossa vida. Gratidão, gente, não é resultado de uma vida perfeita. Uma pessoa grata não é porque deu tudo certo, não. É como Thalita disse, nesses 3 anos, muitos desafios, cuidando de milhares de pessoas lá, aqui também, decisões muito importantes que a gente teve que tomar. Gratidão não é o resultado de uma vida perfeita, mas a resposta de um coração que conhece que Deus, mesmo quando a gente está vivendo as intempéries da vida, Ele continua com a mão estendida sobre nós. E aí a gente se contenta. A gratidão e o contentamento andam juntas. Não se separam. Irmãs gêmeas, né? Matthew Henry e Jonathan Edwards, eles concordavam em algo a respeito da gratidão. Eles diziam que a gratidão verdadeira nasce quando o coração encontra contentamento em Deus e não nas circunstâncias. Porque agradecer a Deus quando tudo vai bem é natural. Mas você agradecer a Deus quando o teu visto foi negado, estou falando com alguém aqui, talvez. Agradecer a Deus quando aquela porta que você tinha aberta se fecha. Agradecer a Deus quando as coisas não vão bem, aí é sobrenatural. E crente não vive natural, vive sobrenatural. Essa aqui é a gratidão bíblica. Por isso que é impossível você separar gratidão de contentamento, porque elas se alimentam juntas, elas não vivem separadas. G.K. Chesterton diz assim: a gratidão é a forma mais elevada de pensamento, e o contentamento é a sua expressão mais prática. A gente pode muito bem, agradecer com palavras, mas é o contentamento que coloca as palavras em prática, porque senão vai ser vazio. Por isso que gratidão é reconhecer o bem recebido, seja no passado, seja no presente. Mas o contentamento é encontrar paz com o que você tem agora, mesmo
sem ser tudo o que você deseja. Mesmo sem ser aquele sonho que se encontrava lá dentro do seu coração. Enquanto a gratidão está focando naquilo que está vindo das mãos de Deus, o contentamento está confiando no caráter. Não aconteceu, mas Deus continua sendo Deus. Ele continua cuidando e controlando absolutamente todas as coisas. E hoje a gente vai aprender, através da vida de um homem que foi grato, que viveu o contentamento, e que se ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, é porque, não é só porque ele era alguém humilde, ou era uma pessoa quebrantada diante do Senhor, mas é porque ele era grato, e aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Acho que você já matou a charada. Vamos falar sobre Davi. Antes da gente chegar à parte central da mensagem, acredito que você já sabe quem foi Davi. Mas vamos dar uma pincelada para a gente se lembrar nessa manhã. Davi teve que aprender a viver a sua vida sustentado pela gratidão. Porque a vida de Davi nunca foi fácil. Talvez a gente conheça Davi como o rei Davi, mas vamos voltar um pouco atrás. Como é que ele começou, gente? Como um pastorzinho de ovelhas. Mas por que ele estava pastoreando ovelhas? Porque ele não era bem aceito dentro da sua casa. Enquanto os seus irmãos eram aqueles que, eram soldados, eram aqueles que o pai pensava grandes coisas a respeito deles. E Davizinho, ele foi rejeitado. Talvez você simplesmente olhe assim, não, é porque ele tinha que cuidar das ovelhas do pai mesmo. Não. Ele foi rejeitado. Por isso que gratidão na vida de Davi não foi um sentimento não, gente. Foi uma disciplina espiritual. Se ele não tivesse aprendido a ser grato na vida que ele vivia no começo de tudo, com as ovelhinhas, ele não teria sido colocado lá dentro do palácio. Por isso que gratidão não começa nos dias maravilhosos da vida. Gratidão começa nos pequenos começos. Eu amo que Charles Spurgeon vai dizer: quem aprende a agradecer no campo nunca perde a canção no palácio. Enquanto os irmãos de Davi estavam sendo treinados para serem soldados, Davizinho estava lá com as ovelhas, mas ele estava sendo treinado a ser adorador, treinado a ter um coração grato a Deus. Como é bom quando a gente começa a entender que a gratidão pode ser expressada na simples rotina do dia a dia. E Deus vai colocando situações na nossa vida para que a gente possa se lembrar do que Ele já fez lá atrás, para que Ele possa fazer algo maior. Por que Davi venceu Golias? Você já parou para pensar? A Bíblia vai trazer algo muito interessante lá em 1 Samuel capítulo 17 e 37. Davi, quando olha para Golias, diz assim: o Deus que me livrou do leão e do urso me livrará deste filisteu. Gente, Davizinho já era grato a Deus lá atrás por tudo que Deus já tinha realizado na vida dele. Davi não olhava para o que faltava, Davi olhava para o que já tinha. O maior problema da nossa vida é que a gente está sempre de olho no que falta. Mas se a gente parar para se autoavaliar, se olhar no espelho, a gente vai ver o quanto Deus tem sido bom conosco. Por isso que quem é grato no passado sempre tem fé para encarar o presente, esperança para desfrutar do futuro. Quem lembra de livramentos vai derrubar gigantes. Quem olha para trás e diz assim: gente, fala sério, a vida de ninguém aqui é fácil. E de uma forma especial, se você está vivendo aqui nos Estados Unidos e recomeçando tudo,
é mais difícil ainda. Mas deixa eu te perguntar, Deus tem cuidado de você ou não? Deus tem sustentado sua vida ou não? Deus tem provido ou não tem? Ei, Ele sempre fez, faz e vai continuar fazendo isso. Foi a verdadeira gratidão no coração de Davi que treinou ele para as batalhas que ele viveria lá na frente e que trouxe confiança. Agora, ser grato quando Deus diz não. É muito fácil a gente ser grato quando a gente está querendo que Deus faça alguma coisa na nossa vida e Ele faz. E a gente diz, Deus, obrigado, obrigado. Mas e quando Deus diz não? Porque na vida de Davi foi assim. Tem um momento em que ele diz assim, eu quero tanto construir o templo para o Senhor, eu quero honrar o nome do Senhor. E a Bíblia mostra, lá em 2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 5, Deus dizer, não, você não, vai ser o seu filho. Qual foi a resposta de Davi? Foi de insatisfação, de ingratidão? Não, ele diz assim, quem sou eu, ó soberano Senhor? O que é a minha família para que me trouxestes a este ponto? E como se isso não bastasse, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família do teu servo. E isto, ó soberano Senhor, é instrução para a humanidade. Como é que alguém pode ter um coração tão grato, mesmo quando recebe uma negativa? Eu não estou falando negativa de patrão, eu não estou falando negativa de esposo, de esposa, não de pai, eu estou falando uma negativa de Deus. Só um coração treinado para ver graça onde outros veem frustração pode se render em gratidão diante de Deus. Meu Deus, tem um momento que Davi vai dizer assim, de ti vem tudo, das tuas mãos tu damos, lá em 1 Crônicas 29, 14, ele está dizendo assim, tudo é teu, tudo é teu. Sabe, a grande marca da gratidão bíblica é isso, é saber que tudo é graça, é saber que quando você recebe alguma coisa das mãos de Deus, não é por merecimento, não é porque você fez alguma coisa, não, é porque Ele simplesmente olhou para você e disse assim, eu vou te abençoar, porque eu quero. Mas, seja grato. É isso aqui que transforma a realidade. Deixa eu te falar, não é poder, não é força, não é status. Sabe o que é que transforma realidades? Gratidão. A gente vai ver isso aqui na vida de Davi. Deixa eu te falar, antes de a gente ver como Davi transformou a vida de alguém, a gente tem que ver como a vida de Davi foi transformada através da gratidão que ele teve. Às vezes, algumas pessoas estão vivendo algumas situações que não conseguem sair delas. Sabe por quê? Porque você ainda não deixou a gratidão transformar o seu coração. Você está querendo, na verdade, transformar uma situação. E Deus está dizendo assim, primeiro eu transformo o seu coração, para depois transformar a situação e depois você ser bênção na vida de outras pessoas. É isso, é isso. Que coisa linda. A gente vai ver aqui a gratidão tirando Davi do campo, levando-o ao palácio. A gratidão sustentando Davi diante de Saul, porque a vida de Davi não foi fácil, a gente vai observar tudo aqui. A gratidão mantendo Davi fiel, depois que ele errou, mas ele se humilha diante de Deus, e Deus assim, vou continuar estendendo minha mão sobre você. A gratidão restaurando a alegria da salvação. A gratidão protegendo sua autoridade quando ele foi perseguido. A gratidão guiando sua generosidade quando ele diz assim, eu não construo não, mas eu quero dar tudo. Eu quero investir naquilo que vai honrar o nome do meu Deus, nessa construção do templo. E é aí que a gente chega em 2 Samuel capítulo 9. É aí que eu reafirmo, gratidão na vida de Davi não era sentimento. Porque quando é sentimento, você é até grato, mas você não faz nada com ela. São palavras vazias. Gratidão tem que ser uma ação que muda destinos. E aqui em 2 Samuel capítulo 9, nós vamos encontrar uma das histórias mais lindas de gratidão. Davi e Mefibosete.
Só para a gente entender um pouquinho, já era aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Davi, gente, já estava com o reino consolidado. Davi já era aquele rei maravilhoso, sabe? Não havia mais guerra. Saul já tinha morrido. Jonatas, infelizmente, também tinha morrido, né? Que era o melhor amigo de Davi. E segundo o costume da época, era o seguinte: se tiver algum descendente do rei anterior, tem que matar. A política de terra arrasada do Antigo Oriente. Mas Davi, ele vai tomar uma decisão, gente, que se contrapôs a qualquer outra, de qualquer outro rei. Nenhum outro rei tomou essa decisão. Davi é grato. E quem é grato não esquece. Deixa eu falar isso de novo para que eu e você venhamos a ouvir e isso ecoe no nosso espírito somente todos os dias da nossa vida até Jesus voltar. Quem é grato não esquece. A gente vai chegar aqui em 2 Samuel capítulo 9:1. A gente vê um coração que tinha sido transformado pela gratidão. Gente, eu estou falando de um rei que estava no auge. Um rei que podia estar dizendo assim: eu quero conquistar, eu quero avançar. Não. Sabe, a memória de Davi, por mais que ele estivesse no palácio, continuava humilde. Tem gente que infelizmente não recebe muito mais de Deus. Por quê? Porque Deus colocou lá em cima e a memória dessa pessoa infelizmente também subiu, não ficou lá embaixo. Não se lembra. Davi não se esqueceu quem esteve com ele quando ele era ninguém. A verdade é que Davi não se esqueceu que a presença de Deus sempre foi com ele diante de qualquer situação difícil que ele viveu. Por isso que John Piper diz: a gratidão autêntica é a memória espiritual do que Deus fez através de pessoas. Deixa eu te falar uma coisa: Deus sempre vai fazer através de pessoas. Sempre. Por isso que a gente não pode se esquecer. Por isso que Deus está levantando Davi, sabe, para ensinar a mim e a você o que significa ser grato de verdade. O texto vai começar dizendo assim: certo dia Davi perguntou. Esse verbo no hebraico, sha'al, não é simplesmente fazer uma pergunta aleatória, sabe? Quando você está conversando assim, e aí você começa a fazer algumas perguntas que de certa forma são aleatórias. Não. Aqui nesse caso, o verbo usado significa consultar profetas, buscar direção séria, iniciar uma investigação oficial no palácio. Sha'al significa investigar com intenção. Em outras palavras, ele está dizendo assim: bora, reúna todos os arquivos do palácio. Eu quero que vocês procurem por tudo aqui. Vasculhem os registros, procurem nas aldeias. Eu tenho que honrar alguém, eu tenho que ser grato, eu tenho que cumprir uma promessa. Walter Brueggemann disse: Davi não está apenas lembrando, ele está se recusando a se esquecer. Sabe que nessa manhã eu e você venhamos a nos recusar, a nos esquecermos de que Deus colocou pessoas na nossa vida, e cada pessoa que foi colocada na nossa vida, e essas pessoas foram usadas para a gente viver o que a gente está vivendo hoje. Por isso que gratidão não é lembrar por emoção, é procurar por convicção. Talvez eu e você possamos até dizer assim: eu sou grato, pastor. Eu sou uma pessoa grata, eu agradeço a Deus pela minha casa, meu trabalho, eu agradeço pela família, pela saúde, salvação, tal. Deus é bom, Deus me deu. Eu falo isso com convicção. Mas todos esses agradecimentos são generalistas, são básicos, são frequentes. E o pior é que quando a gente agradece dessa forma frequentemente, o nosso cérebro acaba se acostumando e é como se fosse assim: essas são bênçãos garantidas. E ao invés de a gente valorizar, acaba deixando de lado. Não gera uma resposta emocional forte, firme, para trazer contentamento. Porque se qualquer coisa der errado, sabe o que vai acontecer? A gente começa a ser ingrato.
Por isso que a gente precisa observar os pequenos pontos de luz no nosso dia a dia. Coisas pequenas. Sabe, num dia frio, como hoje, ou se você é do norte, o pessoal de Maryland sabe do que eu estou falando. Sabe quando você liga o chuveiro e a água está quentinha? E você toma aquele banho sem precisar falar em línguas estranhas. É ou não é, gente? Sabe quando você simplesmente faz aquele cafezinho, e tá tão friozinho que você bota a mãozinha assim, ó, e você dá uma, ó. Isso é água, viu, gente? Não é café não. Mas agradecer por coisas pequenas, o cafezinho, a aguinha quente. Sabe quando você chega cansado daquele dia de trabalho maravilhoso, você bota a cabecinha no travesseiro, caminha ali, ó, tua esposa está lá do lado, ela vai pedir água. Quando você deitar, somente vai pedir para colocar a meia quando deitar. Não é quando você está em pé, é só quando deita. Quando você é feito cachorro que encontra o lugarzinho dele, que esquentou. Quando esquenta, aí ela faz assim, eu estou com uma sede. E esqueceu, é dessa forma. Mas pequenos pontos de luz do dia. Às vezes é um livramento no trânsito. Às vezes são 5 minutos de uma gratidão enorme, de um sentimento lindo, de alegria dentro do coração. Gente, sabe o que aqui Davi vai falar? Olha que coisa linda, porque isso aqui é gratidão consciente, é intencional, ela é profunda, não é aquela coisa genérica não. Davi vai dizer assim, resta ainda alguém. Meu Deus, sabe o que a gente aprende aqui? Gratidão tem pressa. Gratidão, gente. Vamos lá, deixa eu dizer uma coisa para mim e para você. Quando Deus trouxer alguém no nosso coração, não demora, faz alguma coisa. Se for para mandar mensagem, manda mensagem. Se for para abençoar de alguma forma, faz alguma coisa. Mas não sejam palavras, emoções. Gratidão tem pressa. Essa palavra aqui, ainda no hebraico, carrega uma angústia. Meu Deus, é como se Davi tivesse angustiado, gente, angustiado porque quer abençoar. Meu Deus, que essa angústia pegue meu coração, pegue o seu coração, em nome de Jesus, que a gente fique angustiado para abençoar, para ser grato pela vida de alguém, porque gratidão verdadeira não espera a melhora, não, cria o momento perfeito. Você não está esperando, deixa eu esperar um pouquinho aqui para eu ver o que é que eu vou fazer para fulano, se eu vou abençoar, se eu vou ser grato, se eu não vou. Não. Você faz com que o momento seja perfeito. Foi isso que Davi fez. Resta ainda alguém. Davi não disse assim, eu vou ver o que é que eu vou fazer. Não, ele disse assim, resta ainda alguém. Já tinha feito uma pesquisa forte, profunda, intencional, porque gratidão é urgente, tem pressa. Sabe por quê? Pode ser que aquela pessoa que você quer ser grata por ela, daqui a pouco não vai estar mais lá. Quantas pessoas elas não carregam dentro de si uma culpa? Sabe, a culpa de, poxa, eu devia ter dito aquilo para aquela pessoa. Eu devia ter feito aquilo por aquela outra pessoa. E de repente, a pessoa morre. Porque a vida da gente é assim, passa. Mas além dessa gratidão ter pressa, gratidão que é gratidão vence a dor. Eu não sei se você sabe, mas quando Davi está querendo demonstrar gratidão, e ele fala isso de uma forma muito específica, ele diz assim, tem alguém da casa de Saul. Ele não vai dizer assim, tem alguém da casa de Jonatas. Jonatas era o melhor amigo dele, não. Ele fala de Saul. Quem foi Saul, gente? O rei. O rei que inicialmente amava Davi, puxou Davi para perto, mas de repente sabe o que é que vai acontecer? Saul quer matar Davi. Por quê? Porque Davi, que só ajudava Saul, começaram a cantar uma música, e nessa música diziam que Saul matava milhares e Davi 10 milhares.
De repente, Davizinho que tocava a harpinha para Saul estava sendo alvo de uma lança para morrer, de uma perseguição ferrenha. Mas aqui, Davi não está dizendo assim: ei, tem alguém da casa de Jonatas, porque eu quero honrar Jonatas. Não, ele pergunta se tem alguém da casa de Saul, porque gratidão vence dor. É como se ele dissesse assim: se tiver alguém da casa daquele que tentou me ferir, eu quero abençoar. Por isso que deixa eu dizer uma coisa, eu aprendi que independente, porque a igreja é composta de humanos, nós somos humanos, qualquer pessoa pode errar na nossa humanidade. E eu aprendi, sabe, que todo mundo que passa pela igreja, de alguma forma semeou alguma coisa. É melhor, claro, quando essa pessoa sai bem, sai tranquila. Mas tem outras que não vão sair assim. Vão falar, vão criticar. E o que é que eu e você vamos fazer? Por exemplo, na sua realidade, talvez pessoas feriram você. Pessoas que no início te ajudaram, depois te enganaram. Mas, de alguma forma, não deixaram de ser usadas por Deus. Os irmãos de José, gente, prenderam José, enviaram José para o Egito. O que vai acontecer? José deixou de perdoar eles? Não. Deixou de abençoar eles? Não. Por isso que Davi vai dizer assim: tem alguém da casa de Saul. Deixa eu te dizer, gratidão madura não nega dor não, gente, mas a ressignifica. Fizeram mal? Fizeram, claro. Mas a gente vai ressignificar. E o mal que fizeram a mim ou a você, a gente vai fazer o bem. Você não é grato apenas a quem te ajudou, você é grato ao Deus que usou até as feridas para te moldar. Porque imagina se não tivesse um Saul da vida de Davi. Imagina se não tivesse uma Penina na vida de Ana. Tem coisas que não iriam acontecer. Eu lembro como se fosse hoje, sabe? A gente estava vivendo algo poderoso. Estávamos na quadra do Colégio Carneiro Leão, milhares de pessoas, 3 cultos lotados, sabe? Uma coisa assim, sabe? Um avivamento. De repente uma promotora diz assim: vocês vão ter que sair daí, eu não quero vocês aí nessa quadra, essa igreja só está crescendo porque está aberta. E a gente estava abençoando a comunidade, a sociedade. Era tráfico, era prostituição, estava acabando tudo, graças a Deus. Mas a gente saiu. E eu confesso que na hora eu disse: meu Deus, foi o diabo. Não, Deus disse: fui eu. E hoje, como eu sou grato por aquela mulher. Eu ainda não tive a honra de vê-la pessoalmente, mas foi ela que Deus usou para a gente viver de Paulista para o mundo. Porque às vezes a gente está numa zona de conforto, está tudo muito maravilhoso, e de repente Deus tem que botar alguém que vai ferir a gente. Deus tem que colocar alguém que vai cutucar, assim, sabe, na área mais difícil da nossa vida. Para quê? Para a gente viver o que Ele quer que a gente viva. Quando a gente saiu daquela quadra, foi quando a gente começou a viver o melhor tempo da igreja do amor. As coisas começaram a fluir, até chegarmos ao complexo do amor. É isso. Não é negador não, gente, mas é a ressignificar. Por isso que a minha gratidão a Deus e a quem Deus coloca na minha vida, mesmo que me fira, é maior que meu sofrimento pessoal. José não negou a dor, porque ele tinha uma gratidão madura. Não esqueça. Gratidão tem um poder libertador, gente. Talvez você está vivendo debaixo do ressentimento, e a gratidão tem o poder de te libertar do ressentimento e fazer você viver algo diferente. Talvez você está vivendo vitimismo até hoje. Por que comigo? Mas por que fulano fez isso? É aquela vitimização silenciosa. Para em nome de Jesus. Libera essa pessoa. Abençoe. Seja grato pelo tempo em que você teve lá. Te abençoou. Perdoa. Deixa nas mãos de Deus. Mas não fica ressentido. Meu Deus, Davi vai dizer assim: a quem eu posso demonstrar
Bondade no original hebraico é esed. E essa palavrinha não é bondade normal, comum, não é gentileza, não é você ser legal, não. Isso aqui significa amor pactual, significa fidelidade proposta a sofrer se necessário, significa compromisso até quando não é retribuído. Eita, é o amor de Deus. Quando a gente vai lá para o Salmo 103, Salmo 136, Lamentações 3, Êxodo 34, 6, Deuteronômio 7, 9, todos esses textos falam sobre amor de Deus, descreve sobre o amor de Deus. É a mesma palavra, é sed. Tim Keller, ele diz assim, é sed, é o amor que permanece quando tudo em volta já foi embora. Meu Deus, Davi está clamando, dizendo assim, eu quero derramar sede sobre alguém, porque alguém derramou sede sobre mim. Ele está honrando Saul, mesmo tendo sido ferido. Ele está honrando Jonatas. Ele honra uma aliança, ele honra uma promessa, ele honra uma história. Aqui, teologicamente, a gratidão de Davi está conectada a 3 pilares. Primeiro, a revelação. Saber que Deus usou pessoas para te formar. Maturidade, aceitar que sua história inclui dores e mesmo assim você honra o processo. E por fim, decidir ser canal. É entender que Deus te abençoou para que você abençoe outras pessoas. Lição de casa para mim e para você. Quem nós temos que honrar antes que seja tarde demais. Quem foi que acreditou em você? Quem abriu uma porta? Quem sustentou você quando tu estava quebrado? Quem te tratou quando você estava ferido? Quem foi o bom samaritano? Quem te alimentou quando você estava fraco? Quem foi que orou por você quando você nem queria viver? Quem te discipulou quando você era imaturo? Por isso que gratidão verdadeira não é retroativa, é proativa. Não espera homenagem, não espera ocasião, não espera fogos de artifício, não espera ser lembrado. Eu vou fazer alguma coisa por fulano quando fulano se lembrar de mim. Não. Gratidão verdadeira que não esquece, procura nomes, levanta arquivos, faz ligações, envia mensagens, constrói pontes. Quem é grato nunca fica sem motivos para amar. Mas quem é grato também enxerga além de si mesmo. Quem é grato entende que você não é o centro. 2 Samuel 9, versículos 4 e 6, Davi diz assim, onde está? E Ziba responde, tem uma pessoa em Lodebar, na casa de Maquir. Quando a gente vai observando um texto, a Bíblia diz que enviou, pois o rei Davi o mandou trazer. Quem era? Era Mefibosete. Chegando à presença de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Ziba diz assim, ele está em Lodebar. Lodebar não é apenas um local geográfico aqui, não. No hebraico, Lodebar significa terra sem pasto, sem palavra, sem promessa, sem produção. Literalmente é o lugar da insignificância. Meu Deus! Mas espiritualmente, Lodebar é o lugar onde você estaciona quando você perde alguém, quando você foi ferido por quem deveria te proteger, quando você carrega traumas que ninguém viu, quando você depende de pessoas para sobreviver. Lodebar é o lugar onde você acredita que nada de bom pode vir da sua história. Mefibosete estava lá. Quem era Mefibosete, gente? Em 2 Samuel 4, a Bíblia vai dizer que quando ele tinha 5 anos, perdeu o pai, perdeu o avô. A menina que cuidava dele pensou assim, os filisteus vão vir e vão matá-lo, porque, lembra? Era essa a atitude que era tomada. Um rei morria, toda a descendência tinha que morrer, somente os homens.
Essa mulher então, querendo ajudar, sai correndo e cai. E esse menino acaba ficando coxo de ambos os pés. Sem pai, sem avô, sem família, sem saúde. Em Lodebar. O que Davi faz? Davi podia muito bem ter pensado assim: vou ter que fortalecer meu legado. Eu vou seguir a tradição de todos os reis, vou matar todos os descendentes. Davi podia muito bem ter pensado somente nele, mas a gratidão faz a gente enxergar além da gente mesmo. Porque a gratidão verdadeira desloca o eixo natural e tira você do centro. Os reis do Oriente Médio estavam querendo conquistar, estavam querendo avançar, estavam querendo alianças. Davi estava procurando um aleijado em Lodebar. A W. Tozer diz: a distância entre a igreja contemporânea e a igreja dos apóstolos é medida pela diferença entre suas lágrimas e suas luzes. Davi não estava à procura das luzes, por mais que ele estivesse no palácio. Davi estava chorando. Sabe por quê? Davi sabia que tinha alguém que ninguém via e que precisava de ajuda. Sabe, o mundo pergunta assim: quem é que pode me promover? A gratidão pergunta: quem eu posso restaurar? Enquanto o mundo está dizendo: quem é que tem influência? Eu vou atrás de alguém que tem influência. O mundo está dizendo assim: eu vou atrás porque eu quero essa influência. A gratidão está dizendo assim: quem é que está quebrado aqui? Porque é essa pessoa que eu quero perto de mim. Enquanto o mundo está perguntando o que é que isso vai fazer pela minha imagem, a gratidão pergunta o que é que isso faz por aquela alma. Davi podia ter dito assim: eu tenho uma nação inteira para liderar, eu vou ser agora o melhor rei de todos. Não. Ele pergunta assim: tem alguém que eu possa ajudar da casa do cara que me feriu? Eu quero ajudá-lo. A gratidão destrói a cultura do merecimento. Eu sei, gente. Tem momentos que a gente diz assim: mas ele não merece, mas ela não merece. É aí que entra a humildade do coração de Davi. E a ciência prova isso. Pessoas que praticam gratidão profunda são mais humildes, mais generosas e menos ansiosas. Porque gratidão verdadeira entende que você nunca chegou onde você chegou sozinho. Deus sempre vai colocar pessoas na sua vida. E quando a gente para de perguntar assim: será que essa pessoa merece? Será que essa pessoa merece? Não. E você simplesmente não pergunta, você age: eu vou atrás dela. Porque a gratidão verdadeira é isso. Não celebra apenas o que Deus fez por você, celebra quem Deus quer alcançar através de você. De você. Antes de Davi chegar perto de Mefibosete e restaurar Mefibosete, foi Davi que foi restaurado para ele olhar além de si mesmo. Sabe, gratidão que não faz você se mover em direção a alguém é gratidão barata e não é verdadeira, não. Não é. Gratidão bíblica é aquela que te tira do centro. Gratidão que não abre portas para outras pessoas ainda não entendeu o que recebeu. Por isso que o fariseu estava apontando o dedo para o publicano e dizendo: dou graças a Deus, porque não sou como o publicano. Essa gratidão não vem de Deus. Vamos para a prática. Quem é o nosso Mefibosete? Quem é que merece a nossa gratidão? Mesmo sem merecer. Quem é que está em Lodebar? Quem é que está esquecido? Tem gente que
se comove quando a gente fala de gratidão. Não, eu não quero que você se comova, eu quero que você se mova. Sai do centro. Por isso que primeiro Deus restaura o olhar de Davi, para que ele possa trazer restauração para a vida de Mefibosete. Às vezes a gente quer mudar o mundo. Não, a gente pode mudar a vida de uma pessoa somente, com a nossa gratidão. Agora imagina mudar a vida de uma pessoa com a nossa gratidão todo dia. Quantas pessoas não seriam tocadas por nós? Davi entendeu que ele não podia esquecer, que ele tinha que olhar além de si mesmo. Davi entendeu que quem é grato leva a cura e restauração. 2 Samuel 9, a partir do versículo 7, Davi vai dizer assim para Mefibosete, olhando nos olhinhos dele, diz assim: não temas, porque eu usarei de bondade contigo por amor de Jonatas. Tu comerás pão sempre à minha mesa. Dando continuidade, a Bíblia diz que Mefibosete passou a comer sempre, todos os dias, à mesa do rei, como um dos filhos do rei. E um detalhe trazido no finzinho: era coxo de ambos os pés. Sabe por que Davi foi grato? Porque Davi teve o coração curado pela gratidão, e ele pôde então levar essa mesma cura para a vida de Mefibosete. Por isso que essa gratidão não é uma emoção, é uma memória teológica. É como se ele olhasse para trás e dissesse assim: meu Deus, eu só estou vivo porque Jonatas me amou como assim mesmo. Eu só me assentei no trono porque Deus me sustentou quando eu estava fugindo. Ele estava dizendo assim: eu só sobrevivi porque Deus me escondeu nas cavernas. Eu só fui levantado porque alguém abriu o caminho para mim. É isso que a gratidão profunda faz. Transforma aquele que recebe em alguém que devolve. Olha a palavra de Davi. Eu acredito que nesse momento o Mefibosete estava tremendo, porque ele imaginou: meu Deus, tanto tempo passou e eu não morri, e agora Davi está me chamando porque vai me matar. Eu sou um descendente de Saul. E a palavra de Davi foi: não temas, porque só pessoas gratas conseguem curar o medo das outras. Sabe quando aquela pessoa que fez mal para você e você manda uma mensagem ou dá um telefonema ou diz assim: queria bater um papo contigo. Lá dentro do coração dela, ela está esperando alguém chateado, furioso, com ódio, ressentimento, ira dentro do coração para dizer: ó, você vai ter que fazer isso, aquilo, outro, porque papapá. E de repente você ama, perdoa, honra. A gratidão de Davi virou cura para o trauma de Mefibosete. Porque é isso. Gratidão é reconhecer que aquilo que Deus te deu, você recebeu de Deus. Não é só para você, não. É para restaurar outros. As palavras de Davi foram essas: usarei de bondade contigo por amor de Jonatas. Em outras palavras, ele dizia para Mefibosete: o amor que eu recebi é o amor que eu vou te dar. E todo mundo aqui já recebeu um amor incomparável. Ainda que você não reconheça até o dia de hoje, mas todo mundo aqui já recebeu um amor incomparável. A gratidão verdadeira sempre se torna uma ponte, nunca um depósito fechado. Por isso que esse amor que a gente recebeu é o amor que a gente dá. Para pensar aqui. Olha a progressão bíblica daquilo que Deus fez na vida de Davi. Deus protege Davi. Davi honra Jonatas.
Jonatas salva Davi. Davi salva Mefibosete. A gratidão cria ciclos de graça. Posso te dizer uma coisa, tem coisas que talvez não aconteceram na sua vida ainda, porque você não derramou graça, gratidão sobre alguém. Deus só está esperando você fazer isso. Porque quando você é grato pelo que recebeu do céu, Deus usa você para levar o céu para a vida de uma outra pessoa. Ingratidão privatiza o milagre. A gratidão multiplica o milagre. Por isso que gratidão, não pensa assim, onde é que eu posso receber mais? Não. Gratidão está dizendo assim, onde é que eu posso derramar? Davi fez isso com Mefibosete. Fazendo como, pastor? Colocando ele na mesa. A mesa do rei é fruto da gratidão do rei. Não é mérito do convidado, não. Davi diz assim, você vai comer. Ou seja, ele está dizendo assim, eu recebi pão, agora eu vou te dar. Davi está dizendo, vou te dar pão. Em outras palavras, Davi está dizendo, Deus me sustentou, agora eu sustento você. Davi diz assim, vai ser sempre, sempre, sempre. Ele está dizendo, Deus foi constante comigo, agora serei constante com você. Davi está dizendo, a minha mesa, Deus me deu posição, então eu vou te dar posição. E ele encerra dizendo, como filho do rei. Davi dizia, Deus me chamou de filho, então eu vou te tratar como filho. Por isso que a gratidão alarga o nosso coração e faz com que a nossa casa seja transformada em mesa para a vida de outras pessoas. Faz com que a vida se transforme em cura e o legado em restauração. 2 vezes a Bíblia vai mencionar Mefibosete era coxo de ambos os pés. O milagre de Deus não foi Davi orar para que os pés de Mefibosete fossem curados, não. Davi curou o mais importante, o coração, através da gratidão. Tem gente que não vai precisar de um milagre físico, essa pessoa só vai precisar de um milagre relacional. E ela só vai receber esse milagre através de alguém que já recebeu esse milagre anteriormente. Davi é encontrado pela gratidão. E quando a gratidão nos encontra, ela leva cura. E quando a gratidão transborda, transborda sobre a vida das outras pessoas. Hoje, eu e você precisamos, talvez primeiro ser curados e restaurados pela gratidão, para que depois possamos curar e restaurar. Existem pessoas que estão em Lodebar e que precisam ser resgatadas. Davi não disse, que pena que esse menino está lá. Davi disse assim, traz ele para perto. Que hoje eu e você possamos não olhar para as pessoas que precisam da nossa gratidão, da nossa honra, da bênção. Que a gente não olhe, que a gente traga para perto. Leve cura. Transforme. Coloque a nossa mesa. Sempre. Porque um dia a mesma coisa aconteceu na nossa vida. Deixa eu fazer uma última pergunta. Sabe, se você é grato pela sua salvação, quem é que você está se esforçando para salvar? Se você é grato pelo perdão, quem é que você está perdoando? Será que tem alguém que você tem que perdoar, não perdoou? Se você é grato pela provisão, quem você está ajudando a sustentar? Se você é grato pela restauração, quem você está restaurando? Se você é grato pela mesa, quem é que você está convidando para a sua? A gente tem que ser prático. Eu quero encerrar com uma história real. Um livro chamado A Longa Jornada para Casa, de Heather Morris.
fala sobre um homem chamado Lali Sokolov. Ele foi levado para Auschwitz, era judeu. Então você já está imaginando os horrores inimagináveis que esse homem viveu lá. Lá ele conheceu uma mulher, uma jovem chamada Gita. E ele fez uma promessa: se eu sair vivo daqui, eu vou agradecer. Eu vou honrar aqueles que me ajudaram a sobreviver. Anos depois da guerra, a Gita e ele conseguiram sair de lá vivos. Foram viver na Austrália. E o Lali decidiu fazer algo. Ele disse assim: eu vou procurar todas as famílias das pessoas que me ajudaram. Eu vou, de alguma forma, mesmo que em gestos pequenos, eu vou tentar mostrar a minha gratidão, ainda que essas pessoas estejam mortas, mas eu vou abençoar a sua descendência. Ele achou um homem que tinha dado para ele um pedaço pequeno de pão molhado, escondido dos guardas. Ele encontrou a irmã de uma enfermeira que encobriu suas febres. Ele não estava com febre, mas se ela não tivesse dito ele está com febre, ele ia ser executado. Ele encontrou o sobrinho de um guarda que em um momento de humanidade improvável desviou os olhos para que Lali escapasse de uma punição fatal. Encobriu um erro dele. A jornalista que escreveu o livro disse que ele falou a mesma frase para todas as pessoas que ele procurou. Ele disse assim: eu estou vivo por causa da coragem que alguém teve por mim. Agora eu quero que a minha vida cure vocês, como vocês me curaram. Essa jornalista disse: era como se a gratidão de Lali tivesse atravessado o tempo e se tornado um rio que continuava encontrando pessoas para restaurar. Foi isso que Davi fez. Mas não foi só isso que Davi fez. Foi isso que José fez. E é isso que Deus faz. E é exatamente isso que eu e você precisamos continuar fazendo. Fique em pé no seu lugar, por favor. Você é grato a Deus pela família que Deus te deu? Pega a mão da sua esposa, coloca seus filhos juntos se eles estiverem aqui. Seu pai está aí, tua mãe, fica junto deles. Você é grato a Deus por pessoas que Deus colocou na sua vida lá no Brasil. Você está aqui porque talvez algumas delas foram usadas por Deus, investiram, abençoaram sua vida. Você já agradeceu? Você é grato a Deus por pessoas que também Ele colocou aqui. E mesmo que essas pessoas não estejam mais com você, talvez até te feriram, mas você é grato. Um dia eu entrei num restaurante com minhas filhas. E eu encontrei um casal que fazia parte daqui da igreja. Esse casal não estava mais com a gente. Algumas situações aconteceram, como acontece em qualquer igreja. Eu podia muito bem ter chegado e nem ter falado com eles. Mas eu sou grato. E naquele momento eu olhei para eles e disse: que bom que eu estou vendo vocês aqui, vocês estão bem? E eu disse assim: obrigado. Obrigado porque se a gente está vivendo o que a gente está vivendo na igreja do Amor Orlando, vocês semearam alguma coisa. Eu só quero que vocês entendam o quanto o nosso coração é grato pela vida de vocês. Sabe, já está tudo certo entre a gente, já pediu desculpa, pá. Mas mesmo se não tivesse pedido, eu teria feito a mesma coisa. Mesma coisa. E principalmente a Ele. Se a gente está respirando, se a gente tem roupa, se a gente vai comer, se a gente
é sustentado por Ele. Ei, como é bom a gente reconhecer essa gratidão intencional e louvar a Ele, mesmo quando Ele não faz o que a gente quer. Talvez está chegando o fim do ano, você estava pensando assim, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Tem muita coisa que eu queria que tivesse acontecido, não aconteceu. Mas eu sou grato. Que o contentamento e a gratidão continuem caminhando lado a lado, no meu coração, no seu coração. E que eu e você nunca nos esqueçamos. Que eu e você venhamos a continuar enxergando além da gente mesmo. E que a gente seja uma ponte de cura e de restauração na vida das pessoas. Paizinho, colocamos o nosso coração diante de Ti com gratidão. Obrigado. Obrigado. O Senhor tem sido bom e não é só hoje, é desde o dia em que a gente veio ao mundo, Pai. O Senhor cuidou de nós, o Senhor sustentou a nossa vida. Foi o Senhor que nos trouxe ao mundo para vivermos o projeto que se encontra dentro do Teu coração. E o Senhor tem sido bom. Mesmo com dificuldades e tantas adversidades na vida, o Senhor continua sendo bom. Ah, como somos gratos, Pai. Gratos até mesmo por feridas e cicatrizes que temos, mas foram feitas para que a gente amadurecesse, para que a gente amasse como o Senhor ama, perdoasse como o Senhor perdoa, não permitisse que ressentimento viesse a dominar o nosso coração. Hoje nós Te louvamos e nós só queremos ser bênção na vida dos Mefibosetes que o Senhor vai colocar à nossa frente. Não deixe o nosso coração ser amargo. Nós queremos ser como Davi, homem, mulher, segundo o Teu coração. E não é só pela humildade, mas pela gratidão e contentamento. No nome de Jesus, amém, amém e amém.